Olá, queridos viajantes, sejam muito bem-vindos a este canal. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito, este é o momento que você pode se inscrever e ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Deixe o seu like, porque dessa maneira este vídeo vai ser melhor ranqueado e mais pessoas podem ser alcançadas com esta mensagem. Talvez você já tenha ouvido falar que nós passaremos por um grande avivamento, que a Igreja do Senhor passará por um avivamento tremendo. Ouvimos isso durante anos e anos. Talvez muitos já presenciaram alguns avivamentos, onde a igreja se une para orar, para interceder, para buscar, e o Espírito Santo age através das orações e súplicas do povo de Deus. E talvez possamos considerar o dia de Pentecostes o primeiro avivamento que realmente mudou aquele lugar. Um tempo onde os discípulos e aqueles que estavam juntos começaram a receber o dom do Espírito Santo. E um grande mover de poder de Deus inundou aquele lugar. A partir dali, eles estavam aptos para fazer muito além do que faziam antes deste dia. Podemos dizer que o momento do Pentecoste, a festa de Pentecoste, ainda não se finalizou. Podemos dizer que, da mesma forma que o Pentecoste aconteceu lá no tempo dos discípulos, assim como muitos outros eventos se repetem ciclicamente, podemos dizer que futuramente, de maneira profética, haverá um novo avivamento no tempo do fim. E talvez você fique se perguntando como será possível a Igreja do Senhor passar pela grande tribulação? Como será possível nós, como meros mortais, que temos nossas falhas, nossas dificuldades, que ora estamos bem, ora estamos mal? Como nós, seres inconstantes, conseguiríamos controlar as nossas emoções diante de tanta pressão, diante de tantas calamidades, diante de tanto mal? Se já está difícil hoje, quem dirá no tempo da grande tribulação? Logo após o dia de Pentecoste, quando todos que chegavam e viam que estes homens que tinham acabado de receber o Espírito Santo estavam falando em outras línguas e pareciam que não estavam normais, Pedro se levanta para explicar a respeito do que estava acontecendo. E em sua explicação, Pedro fala sobre o que está acontecendo e o que irá acontecer. E ele cita o profeta Joel. Nós lemos lá em Atos 2, versículo 14. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Perceba como em Atos 2, no dia da festa de Pentecoste, se iniciou o avivamento. Mas o profeta Joel coloca logo em seguida como se fosse uma segunda etapa da profecia.
os tempos que ainda vão se cumprir. E ele fala sobre os sinais nos céus e na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça, e o sol se tornando em trevas e a lua em sangue. E ele finaliza: isso tudo acontecerá antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, ou seja, na grande tribulação. Tiago 5, versículo 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem um dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Perceba como existem duas chuvas, do outono e da primavera. As chuvas temporã e seródia, ou seja, as primeiras chuvas, o primeiro derramar, o primeiro avivamento e as últimas chuvas, as chuvas da primavera, as chuvas de quando vier a colheita, para que haja um amadurecimento final. As primeiras chuvas, elas servem para nutrir a semente, para que ela possa começar a crescer, para que o corpo de Cristo possa se reavivar. No princípio, quando os discípulos receberam pela primeira vez o Espírito Santo, eles nunca tinham experimentado tamanhas experiências com o sobrenatural de Deus. Em todo tempo a igreja tem tido oportunidades de experimentar esse mover do Espírito Santo. Nós temos oportunidades sozinhos, em grupo, em nossa própria casa, numa igreja, num lugar enorme ou dentro do nosso carro. Nós temos esse poder dentro de nós. O Espírito Santo pode ser utilizado conforme nós o requeremos, conforme nós estamos buscando a Ele. Ele está conosco o tempo todo, a partir do momento que você aceita Jesus. Mas essas foram as primeiras chuvas. Essas foram as chuvas de outono que Tiago está descrevendo aqui. E precisamos aguardar com paciência para que cheguem as chuvas da primavera. A chuva seródia, aquelas que vêm quando o fruto já está quase pronto para ser colhido, mas ele ainda precisa ganhar uma força final. E este avivamento final que acontecerá na grande tribulação servirá justamente para o amadurecimento final do corpo de Cristo. E aqui eu te dou a resposta de como a igreja conseguiria ultrapassar a grande tribulação. Talvez você não entenda isso ainda, ou você seja completamente contra o que eu te digo, mas eu lhe peço, abra o seu coração, porque mesmo que você continue acreditando que será pré-arrebatado antes da grande tribulação, você precisa estar pronto para isso. Nós precisamos colocar em nosso coração que virá a chuva da primavera. A chuva da primavera ainda acontecerá, o derramar da segunda dose do Espírito Santo, do avivamento de Deus, vai cair sobre a igreja. O profeta Joel contou sobre esta profecia em um tempo muito antes do que o dia de Pentecoste, e dentro de uma profecia ele falou sobre um tempo que já aconteceu e um tempo que ainda vai acontecer. Então, eu não sei te dizer se nós seremos a geração exata do fim, eu não sei se serão os nossos filhos, mas eu sei que é tempo de se preparar, de se encher de esperança. Não é tempo de temer o que está acontecendo no mundo. Eu tenho recebido mensagens de pessoas amedrontadas, pessoas querendo deixar de viver. Ei, querido, você que está aí na sua cabeça pensando em tirar a própria vida, ou que algum dia imaginou que não vai suportar tamanha perseguição contra os cristãos, ou o tamanho que o diabo tem se colocado diante de nós no mundo, deixa eu te dizer, o derramar do Espírito Santo de Deus sobre as nossas cabeças nunca poderá se comparar ao poder do diabo. O poder do Espírito Santo que será derramado sobre o corpo de Cristo não pode se comparar ao que um anjo
anjo caído frustrado de Esther. Nós somos muito além em poder, em sabedoria, em discernimento. Passaremos sim por um avivamento genuíno e transformador, mas com um propósito: preparar a igreja. Apresentar a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa, irrepreensível, assim como lemos em Efésios 5:27. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Afinal de contas, a igreja, nós, o corpo de Cristo, a igreja espiritual, nunca conseguiria suportar passar pela perseguição do anticristo, dos seus aliados. Eu não sei exatamente como Deus vai nos proteger, mas eu tenho certeza de que muitos de nós estarão ao lado dos aliados do anticristo e simplesmente estarão protegidos de alguma maneira. Deus pode até cegar o exército do anticristo se ele quiser proteger você. Agora, se você é uma testemunha de Cristo e foi escolhido, se deu como mártire, talvez você seja mais perseguido. Talvez você precise perder a própria vida por Cristo Jesus. E nós estamos no tempo pré-tribulação, o período das dores. É um tempo de preparo. É um tempo onde nós estamos já começando a enxergar ensaios. E nós receberemos a chuva da primavera, a chuva da seródia, as últimas chuvas. Nós estamos aguardando por ela. Nós seremos capacitados pelo Espírito Santo para que possamos ser fiéis até o fim. Não existe outra forma, queridos. Por isso, acalme o seu coração. Coloque todo o teu medo nas mãos do Senhor. E acredite, você vai conseguir. Você é mais forte do que você imagina. Você pode todas as coisas em Cristo Jesus. Apocalipse 2:10. Não tenham medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Marcos 13, versículo 13. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, versículo 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O apóstolo Pedro, citando o profeta Joel, sob total inspiração de Deus, num momento de Pentecoste, onde a profecia de Joel estava apenas começando a acontecer, mas ela só finalizaria o seu cumprimento no tempo do fim. Na verdade, ela estava se cumprindo exatamente naquele momento. Por isso que ele citou essa profecia que já havia sido escrita anos atrás, mas somente uma parte dela. A outra parte estava dizendo a respeito dos selos, das trombetas, das taças, da grande tribulação, da ira de Deus, que acontecerá antes do dia do Senhor. E o profeta Joel continua lá em Joel 2:24. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. Aqui, a profecia continua e aconselho você a ler o capítulo 2 de Joel inteiro, falando sobre as recompensas do povo de Deus após esse tempo da grande tribulação, após a vinda do Senhor. Quando ele fala as eiras ficarão cheias de trigo, aqui nós podemos fazer um paralelo da parábola do trigo e do joio. Nós somos o trigo. E ele continua, os tonéis transbordarão de vinho novo. Vinho novo é o sangue de Jesus sobre as cabeças das pessoas. E ele continua, e de azeite. Azeite representa o Espírito Santo.
É a unção que virá, um avivamento que virá sobre o povo de Deus durante essa grande tribulação e que estará sobre todos eles, estará tudo transbordando quando Jesus voltar para buscar os seus. E aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos em Cristo se unirão e em um piscar de olhos, os corpos que antes eram terrenos, assim como você tem esses corpos hoje, os seus olhos vão fechar e abrir e os seus corpos serão glorificados. E desta forma você conseguirá se encontrar com o Senhor Jesus nos céus, nos ares, para que volte para a terra e viva o milênio. A terra será toda destruída e toda renovada. Haverá um renovo aqui na terra. E a única maneira de estarmos com Ele, ou já estando mortos, ou estando ainda vivos, é que estejamos completamente avivados, sem mácula, sem mancha, alvos como a neve. É assim que a noiva se achega ao Cordeiro de Deus. É a única forma de nos aproximarmos dele. Em Deuteronômio nós vemos uma condição para o povo de Israel receber as chuvas. E diz lá em Deuteronômio 11, versículo 13: portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje dou a vocês, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo-o de todo o coração e de toda a alma, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a sua terra, chuvas de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Olha aí, recolher o cereal, ter vinho novo e ter azeite. Olha como é incrível. Aqui, Deuteronômio está falando exatamente sobre a profecia de Joel e, consequentemente, sobre o tempo do fim, sobre o tempo da volta de Jesus. E essa condição está sendo dada lá para os israelitas, lá no princípio, lá no Antigo Testamento, para que eles obedeçam os mandamentos que Deus está dando de amar o Senhor e servir o Senhor de todo o coração e de toda a alma. Então hoje nós temos este mandamento também: amar ao Senhor, servi-lo de todo o coração e de toda a alma, e receberíamos as duas chuvas, de outono e de primavera. O profeta Oséias também fala sobre elas. Oséias 6, versículo 3: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Ou seja, ele virá para nós, Jesus, assim como este último avivamento. Ele virá para nos trazer amadurecimento, para nos trazer santidade, poder, força, acesso ao sobrenatural de Deus. O povo de Israel várias vezes deixou de experimentar das bênçãos dessas chuvas devido ao pecado. A Babilônia também deixará de receber as bênçãos da chuva da primavera por conta do pecado. E o profeta Jeremias profetizou a respeito de duas épocas: o povo de Israel e o povo do fim, a grande meretriz, a grande prostituta Babilônia, aqueles que se voltaram contra Deus. Jeremias 3, a partir do versículo 1: se um homem se divorciar de sua mulher e depois da separação ela casar-se com outro homem, poderá o primeiro marido voltar para ela? Não seria a terra totalmente contaminada? Mas você tem se prostituído com muitos amantes. E agora, quer voltar para mim? Pergunta o Senhor. Olhe para o campo e veja. Há algum lugar onde você não foi desonrada? À beira do caminho você se assentou à espera de amantes. Assentou-se como um nômade no deserto. Você contaminou a terra com a sua prostituição e impiedade. Olha agora, por isso as chuvas foram retidas e não veio chuva na primavera. Mas você, apresentando-se declaradamente como prostituta, se recusa a corar de vergonha, ou seja, se recusa a se arrepender.
Ou seja, aqueles que não se voltam para Deus, a Babilônia, a meretriz, a prostituta, aquela que preferiu se separar do noivo de Jesus e se casar com outro que não era Jesus, aquela que se desviou do corpo de Cristo, essa não receberá deste avivamento. E sem este avivamento não haverá como se encontrar novamente com o noivo. Jeremias 5:24, não dizem no seu íntimo, temamos o Senhor o nosso Deus, aquele que dá as chuvas de outono e da primavera no tempo certo, e nos assegura as semanas certas da colheita. Porém, os pecados de vocês têm afastado essas coisas, as faltas de vocês os têm privado desses bens. Aleluia! Nós não podemos ser privados desse bem, da chuva seródia, da chuva da primavera, a chuva da colheita, da igreja, a chuva onde o corpo de Cristo realmente será levado para os ares com Cristo Jesus. Nós estaremos lá, você estará lá. Não queira tirar a sua vida antes do tempo. A sua vida é muito valiosa para Deus aqui nesta terra. Deus tem o tempo certo para você. E por maior que seja a angústia que você está passando, ela servirá para algo que Deus planejou. Por isso, pode parecer algo redundante o que eu vou te dizer, mas segura bem forte nele e vai passar essa tempestade. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta mensagem, Deus. Sabemos que o teu Espírito Santo está tocando cada coração, Senhor. Que o Senhor possa inundar-nos com a sua chuva seródia, com a chuva da primavera. Que possamos ser preenchidos por este avivamento que virá no tempo do fim. Nós, como Igreja de Cristo, queremos estar preparados, queremos estar totalmente fortes, cheios de fé, cheios do Espírito Santo. Não sabemos como é isso verdadeiramente, Pai, mas estamos cientes e oramos e intercedemos por todos os nossos irmãos que estão fracos, todos os nossos irmãos que estão caindo. Não permita, Senhor, que o corpo de Cristo esteja caindo, meu Deus. Sê conosco, meu Pai. Acampa teus anjos ao nosso redor, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.